Patagônia em 30 dias de carro no verão. Videozinho do Diogo Elzinga, gaúcho, que nem eu. Sabe aquele lugar Assisto que a esse canal há gente muitos sonha em anos, mas conhecer, nunca mas que revi. toda bendita vez que a gente pensa nele parece cada Canal vez muito bom, mais por sinal. distante, mais difícil, que a gente não tem tempo de fazer tudo aquilo e que ainda vamos acabar colocando na prateleira é o primeiro do vídeo que eu um vejo dia dele, eu assim, vou de- lá. Depois de ler uma frase que dizia que o desbravar o trabalho se Brasil- estende para fora do preencher o Brasil, tempo né? determinado para sua É conclusão, até que na verdade é a lei de Parkinson, todos os vídeos que eu vi era, tipo, decidi. no Rio Grande do Sul, Fazia assim, mais de não era- 10 anos que eu queria viajar pela Patagônia, então era a Não era hora de fora. fazer isso, de organizar essa bendita viagem e tirar ela só da minha cachola. Eu sempre me imaginei naquela imensidão de montanhas nevadas, conhecendo uma cordilheira, Muito louco. vendo animais e plantas diferentes e dirigindo por horas e horas sem pensar em nada. Muita gente fala da Patagônia, mas fazem parecer que só quem tem um carro mais robusto consegue isso, que só quem tem rios de dinheiro sobrando pode fazer. Mas o que poucos te dizem é que toda Não essa precisa. viagem é mais acessível do que se parece. Nós passamos quase 30 dias explorando a Patagônia argentina e chilena num Volkswagen Nivus com motor 1.0 turbo e gastamos nem 15 mil reais em 2 pessoas. Eu quero te mostrar agora como que foi toda essa viagem, mas já vou te deixar tranquilo. Não precisa anotar nada, tá? Depois vai no link da descrição e pega meu guia completo dessa viagem, que lá vai ter muitas e muitas informações que eu nem trouxe nesse vídeo, porque eu tenho que deixar ele mais sucinto possível. Então vai estar tudo lá. Então toda a parte de câmbio, documentação, estrada, roteiros alternativos, rotas para menos dias, destinos extras, policiamento, Massa, ele itens fez obrigatórios, internet, hospedagem e outros assuntos vão estar nesse guia. Aqui eu vou ficar só no itinerário para que você possa copiar ou adaptar ao teu gosto, caso também queira realizar esse sonho. Vai saber. Vamos lá então. Existem muitas formas de começar essa viagem, todas elas envolvem entrar na Argentina primeiro. Para nós brasileiros, as duas melhores fronteiras ficam em Foz do Iguaçu fácil de e entrar, Uruguaiana. né? Como eu moro em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, resolvi ir por Uruguaiana. Essa é uma cidade de fronteira com uma ótima infraestrutura. A aduana fica aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana e você nem precisa descer do carro necessariamente para entrar na Argentina. É um ótimo lugar para pegar uns preços de referência nos free shops e também fazer câmbio do real pro peso. A gente dormiu em Uruguaiana e saiu bem cedo, antes das 5 horas, para conseguir passar pela aduana. A época que fomos era 18 de dezembro de 2023, então eu entendi que o movimento poderia aumentar a qualquer momento. Lá a gente só entregou os documentos no guichê sem descer do carro e ficamos super surpresos que a Argentina não carimba mais o passaporte, então dá para fazer toda essa viagem só com a identidade, não a CNH, não confunde. Já na Argentina a gente queria abastecer logo ali na entrada, mas para surpresa, nossa, nenhum dos primeiros 3 postos que a gente passou aceitava placas brasileiras. Olha só, deu um medinho, mas logo todos os outros aceitavam. Então eu acho que era para reduzir um pouco da gente ir lá abastecer barato e voltar para casa. Isso em 2023, lembra disso? Esse foi o momento que a gente entrou na Ruta 14, a estrada da fama dos policiais corruptos. Realmente, eu vou te dizer que tinha muito policiamento, muitas barreiras pelo caminho, mas em nenhuma ocasião a gente foi parado, até porque os faróis estavam sempre acesos e tínhamos tudo o que a gente precisava caso fôssemos parados. Nosso primeiro destino foi a cidade de Mercedes. Então a gente estava entre Mercedes e Rosário, mas a gente deixou Rosário para o final da viagem. Mercedes é uma cidade bonita, histórica, tem boa infraestrutura, mas a gente achou cara demais. Então a gente acabou só almoçando, deu uma volta rápida e seguimos para Suipacha, que é uma cidade bem interessante, mas a gente só foi lá porque a gente queria dormir. No início da viagem é basicamente isso que acontece. Dirigir, abastecer, comer e dormir. Aí no dia seguinte, sempre saindo às 5 horas da manhã, a gente ia para Bahia Blanca, onde que todo mundo vai geralmente, mas como a cidade tinha passado por um recente tornado e estava completamente destruída, tivemos que recalcular a rota até Rio Colorado, que foi uma ótima troca, porque a gente descobriu um lugar fantástico, mais tranquilo e muito mais barato. Só que quando a gente saiu da cidade, descobrimos que ela tinha uma das inúmeras barreiras fitossanitárias para entrar na Patagônia. Aqui foi quando a gente teve que se desapegar de alguns alimentos abertos, carnes, frutas e outras coisas, porque não é possível entrar com isso na Patagônia. Aliás, sobre a Patagônia, ela é uma região monstruosamente gigante, caso nunca tenha entendido muito bem sobre o que ela é. E tudo é bem preservado nessa região, por isso de tanta frescura assim, digamos, para entrar nela. Bem, aqui tudo começa a ficar um pouco mais interessante. A nossa primeira parada dentro da Patagônia foi na cidade de Puerto Madryn, porque lá era a porta de entrada para a Península Valdez, um verdadeiro patrimônio, um lugar absurdo de águas azuis, cheio de pinguins,
leões marinhos, golfinhos e até baleias. Claro, cada animal tem a sua época para aparecer. Essa é uma parada obrigatória, eu diria, que muita gente esquece que existe esse lugar pelo caminho. Também é o primeiro contato que a gente tem com o tal do rípio, que nada mais é do que estrada de chão com pedras soltas. Nós andamos uns 100 km só nessa estrada dentro desse parque, mas a gente não teve nenhum problema. O único arrependimento foi ter que voltar até Puerto Madryn depois para dormir, sendo que a gente poderia ter ficado na própria Península Valdez. Entendeu? Mas tudo bem. Pelo menos vocês agora sabem e têm essa opção para fazer agora. Próximo dia. E sim, cada dia a gente saía cedo para viajar e chegar num outro lugar. Não tem as manhãs. Próximo dia a gente foi até Comodoro Rivadavia e dá para dizer que agora cada destino começa a apresentar uma nova paisagem. Como a gente ia para lá só para dormir, a gente resolveu parar antes em Punta Tombo para conhecer a maior e mais importante colônia continental de pinguins de Magalhães do mundo. Lá na Península Valdez eles ficavam um pouco longe, mas aqui tem que cuidar para não esbarrar nesses bichos. A gente chegou um pouco antes das 9 horas para ver eles acordando e essa foi uma das cenas mais incríveis que a gente teve a oportunidade de presenciar em toda essa viagem. Ai, massa. Dali, seguimos para Rivadavia para dormir. No dia seguinte, o itinerário foi ir até Comandante Luis Piedra Buena para descansar também, mas a gente colocou Caleta Olivia e Puerto San Julián na rota para poder viajar com o oceano à nossa esquerda. E isso foi absolutamente fantástico e cinematográfico. Inclusive, paramos em Puerto San Julián porque ali tem o Marco Zero da Patagônia, que foi onde que o Fernão de Magalhães pisou pela primeira vez na região. Próxima parada, Rio Galegos. Sabe como é que fala? A última parada antes da famigerada e odiada fronteira com o Chile, mas antes paramos no Parque Monte León, que é outro lugar que poucos lembram de conhecer. Lá tem diversas trilhas para fazer, tem a presença de pumas, o que a gente não viu nenhum, e muito vento mesmo. Tinha uma casinha pra gente parar antes e avisar que a gente ia no parque, mas muitos nem param nela e tocam direto. Esse é um lugar incrivelmente lindo para parar e curtir um pouco. À noite a gente foi para Rio Galegos dormir para garantir que conseguiríamos levantar cedo o suficiente no dia seguinte e passar pela alfândega. No caso, na hora que ela abria, que são as 8 horas da manhã. Só para avisar, é aqui que o uso de correntes nas rodas se torna obrigatório nos meses frios, caso seja o teu plano. Bem, e agora o trecho mais chato de toda a viagem, que é difícil até de se planejar, a ida até Ushuaia. Eu não sei se você já percebeu, mas tem um hiato no mapa, que é uma parte que só dá para passar por balsa e não existe outra forma. E como se não bastasse, você precisa sair da Argentina, entrar no Chile, sair do Chile e entrar na Argentina de novo. São 4 alfândegas para passar, além dessa travessia pelo Estreito de Magalhães. Dependendo da direção do vento e do tamanho das ondas, a embarcação pode ainda ficar horas parada. A gente deu sorte, chegamos logo cedo, fomos um dos últimos a subir e atravessamos em menos de 40 minutos. Já quem vinha na próxima viagem teve que esperar 12 horas, porque o mar mudou completamente. Sorte a nossa, mas azar o deles. Como a gente passou fácil, seguimos em direção a Ushuaia e chegamos poucas horas depois, mas o que muita gente faz é se prevenir e ficar em Rio Grande para no outro dia ir até Ushuaia. Por via das dúvidas, eu sempre digo, não reserve nada antecipadamente em Rio Grande ou Ushuaia que você não possa cancelar. Mas a gente ia ficar em Rio Grande, mas como tudo deu certo, pedi para o anfitrião do Airbnb lá no Ushuaia se dava para chegar um dia antes e ele disse, tudo bem. Bem, passado o estresse, que às vezes é mais simples do que a gente imagina, esse é o trecho onde a Cordilheira dos Andes começa a dar o ar da graça. Lá de longe a gente vai vendo pequenas montanhas nevadas que logo vão se tornando gigantescas. E quando percebemos, a gente está ali no meio delas. Afinal, Ushuaia é um dos marcos do início da Cordilheira dos Andes. Inclusive é a cidade mais ao sul do mundo e final da famosa Ruta 3 que inicia em Buenos Aires. Pelo menos era assim até um tempo atrás, porque hoje tem Puerto Williams do outro lado do canal que pertence ao Chile e é a cidade mais ao sul do mundo. Mesmo que seja bem complicado de chegar até lá. Mas falando sobre Ushuaia, essa cidade é meta na vida de muito viajante e para minha surpresa, que achava que ela era bem pequena, descobri que tem quase 60 mil habitantes e é muito grande. Cheia de cenários, de opções do que se fazer e muita gente visitando. O que eu digo para todo mundo é, separa pelo menos 3 a 5 dias para conhecer Ushuaia e se puder, fique mais tempo. A gente fez o passeio de barco pelo canal Beagle, que vai até aquele famoso farol, também a trilha pela Laguna Esmeralda, que inclusive nevou no caminho de ida em pleno 28 de dezembro, ainda o passeio de trem pelo Parque Tierra del Fuego até chegar no Correio del Fin del Mundo para carimbar o passaporte, também alguns outros passeios de 4x4 e um trekking bem legal subindo o Glaciar Martial, o primeiro lugar que a gente teve contato direto com a neve em toda a nossa viagem.
Saindo de Ushuaia, é necessário passar de novo naquela fatídica balsa e nas 4 alfândegas. Tem outro caminho para fazer dessa vez, mas a balsa entre Porvenir e Punta Arenas é um pouco mais cara e com menos horários. Aqui o destino era Torres del Paine e essa região as coisas começam a ficar um pouco mais escassas e o consumo do carro sobe bastante, já que pela primeira vez a gente está dirigindo sentido oeste, que é de onde vêm os ventos patagônicos. Encontramos só um posto pelo caminho e ainda estava fechado, por isso é sempre bom estar preparado para qualquer inconveniente. Puerto Natales é uma cidade bonita, pelo menos a vista dela, e aqui muita gente para descansar, abastecer o carro e o estoque de mantimentos para depois seguir para Torres del Paine. O caminho até Torres del Paine é curto, mas para chegar lá é necessário ter um ingresso comprado antecipadamente, senão eles simplesmente não vão te deixar entrar. Eis um dos lugares mais lindos e incríveis de toda a viagem, e é lá que ficam os famosos Cuernos, que para chegar neles vai uns 10 km de caminhada e depois tem mais isso também para voltar. Muita gente acampa aqui, outros ficam nas pousadas e todo mundo gasta horas e horas e quilômetros dirigindo pelas estradas de ripio, que são bem conservadas. Assim, é verdade, são bem conservadas lá. Esse parque é absurdamente gigante, tem atividades para se fazer em 1 até 9 dias se quiser. Nós fizemos só a trilha base para chegar nas famosas torres e conhecemos algumas paisagens incríveis em outras trilhas mais fáceis. Foi aqui que a gente passou a nossa virada do ano, longe de fogos de artifício e de qualquer ruído da cidade. Certamente é um dos encantos da Cordilheira dos Andes. Saindo de Torres del Paine, voltamos para a Argentina. E lembre que em cada fronteira há de se sair de um país e entrar em outro, então são sempre 2 alfândegas. A parada aqui é El Calafate, uma cidade média que lembra muito Gramado e que tem um dos glaciares mais lindos e gigantescos de todo mundo, o Perito Moreno. É um passeio pro dia inteiro. Ainda tem mais opções de trilhas, trekkings pelo gelo e até cruzar as águas num barco. Muita gente vem até essa cidade de avião, depois aluga um carro e faz toda a região dirigindo. De Calafate seguimos a El Chaltén, a capital argentina do trekking, e aqui tem outra famosa trilha que é até o Monte Fitzroy com 11 km de ida mais 11 de volta. A gente foi até faltar 1 km para terminar ela, mas como chovia muito na hora e ventava demais, se tornou perigoso subir o último trecho, por isso a gente foi caminhar para o outro lado e descobrimos outros encantos que poucos comentam. Agora, sobre a cidade, o interessante é que o posto de gasolina é um container logo na entrada e também não tem internet em lugar nenhum. É um destino com boa infraestrutura, mas carece de algumas coisas bem básicas, digamos. Saindo de El Chaltén, fomos até Los Antigos, antes de entrar no Chile. Essa foi uma viagem longa, ainda mais que tivemos que recalcular a rota para evitar algumas das piores estradas que a Argentina tem a oferecer. Mas não adiantou, não deu para evitar os famosos 73 malditos. 73 km de ripio que são extremamente perigosos para motos e motorhomes, principalmente. Dali fomos até Governador Gregores para não pegar mais ripio e depois voltamos para a rota para Los Antigos. Nesse trecho, as pessoas escolhem se continuam para ir para a carretera austral no Chile ou se seguem a Ruta 40 na Argentina sentido Bariloche. A gente foi para o Chile. De Los Antigos até o nosso próximo destino, Puerto Rio Tranquilo, o trecho é curto, mas foi a pior de todas as estradas da viagem, sendo que a gente não conseguia passar dos 30 km por hora em nenhum momento. Estrada de pedra, ripio, terra do pior tipo, próximo de barranco com risco de queda de pedras e barreiras, sei lá o que, e muita poeira. Por outro lado, também essa é a estrada mais linda e mais cênica que eu já vi em toda a minha vida. Dirigir com o Lago Carreira do teu lado não tem explicação, e cada curva é uma parada obrigatória, tão obrigatória quanto fazer o passeio que a gente fez quando a gente chegou em Puerto Rio Tranquilo. Aqui o carro-chefe é pegar uma lancha e ir conhecer as Capillas de Mármol, verdadeiros rochedos de mármore lapidados pelas águas do lago ao longo do tempo. Isso daqui também deveria ser um patrimônio da humanidade. Bem, depois de Puerto Rio Tranquilo, a gente foi embora do Chile, mas não sem antes andar mais de 500 km de estrada de ripio. A verdade é que já tínhamos um pouco enjoado dessa estrada, que apesar de muito bonita, exigia muito do nosso carro, que não tem a robustez necessária para isso. A gente poderia seguir por outras paisagens incríveis, mas a gente decidiu cruzar a fronteira em Futaleufú e ir para El Bolson, uma versão mini e hippie de Bariloche. El Bolson vale muito a parada, até para recarregar as energias e descansar a mente, mas pouco mais de 1 hora de distância, a gente já chega em Bariloche, a cidade que inspirou Gramado a ser quem ela é. Aqui dá para ficar muitos dias se quiser, inclusive pela facilidade de pegar um avião e vir para cá,
a gente decidiu ficar só um dia e fazer o circuito Tico, que é uma versão reduzida de um trecho que passa por lugares famosos na cidade, como a cervejaria Patagônia e outros lugares. Aqui é onde que muita gente segue para fazer a rota dos 7 lagos e conhecer a Vila La Angostura e até ir para o Chile depois. Mas a gente já estava bastante cansado e era hora de tomar o rumo de volta para casa. Nossa próxima parada foi em Neuquén, a maior cidade da Patagônia, mas onde a gente já pôde dar um adeus aos ventos gelados e cumprimentamos o sol escaldante. Aqui a gente parou para visitar um sítio paleontológico chamado Projeto Dino e ver como que eles trabalham. Depois a gente foi para Carué, que é uma curiosa cidade que abriga a Vila Epecuén, um antigo resort que foi inundado por uma barragem que ficou submerso por 25 anos. Hoje restam apenas ruínas, além da segunda água mais salgada do mundo, 10 vezes mais que qualquer praia que a gente encontra por aí. Só perde pro Mar Morto, para tu ter uma ideia. E nesse ponto, podemos dizer que os encantos da viagem terminam. Ainda fomos para Rosário, que é a terceira maior cidade da Argentina, porque a gente precisava de algum lugar para parar e só passeamos um pouquinho pela cidade. No dia seguinte, paramos em Paso de los Libres para fazer compras e retornamos a Uruguaiana e depois, obviamente, Caxias do Sul. Ao todo, a nossa viagem levou 28 dias e mais de 12 mil quilômetros. Existem diversas opções para você fazer em 1, 2 ou 3 semanas, mas sempre visitando menos lugares e dirigindo muito mais em cada dia. Tudo aqui que vocês viram aqui, todas as dúvidas que eu sei que surgiram, estão lá nesse guia que eu falei para vocês, que vocês encontram acessando ou esse QR Code ou o link na descrição. O guia foi feito para quem quer viajar de carro pela Patagônia durante os meses quentes, de novembro a março, e lá você vai entender tudo sobre documentação necessária, itens essenciais obrigatórios. Vou reagir a mais vídeos aqui do Elzinga, porque eu gosto muito do canal, assisto há muitos anos. E é diferente, né? Não é uma galera que é... Não é um tipo de vídeo que a galera sai reagindo por aí, então... Da hora. Galera, se inscreve no canal, ó, dá like. E fui!